Fala Promobers, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês um detalhezinho bacana do Promobers. É uma ferramenta bem tradicional, mas que é bacana para a gente estar usando até para outras observações. Então eu vou mostrar nesse vídeo o editor de faixas e como eu uso ou como daria para aplicá-lo em outras situações. Então fica no vídeo que eu vou mostrar para vocês agora. Fala Promobers, beleza? Hoje eu quero mostrar um detalhezinho bacana, tá? Já me perguntaram e eu acho legal a gente sempre estar, ou pelo menos reforçando, né? Se não for o caso de uma pergunta, a gente sempre reforça. Sobre o quê? Criação de faixas. E por que que eu gosto de usar esse tipo de ferramenta? Porque, uma, agiliza o meu projeto, outra, eu consigo criar referências com ela, então, para eu ter então, segurança na hora de eu projetar, e ela cria efeitos então visuais caso eu use cores nessas faixas então. E eu vou mostrar para vocês mais ou menos esses três exemplos que eu uso aqui com essa ferramenta. Beleza? Eu tenho a minha cena aqui, tá? Vou até trazer todas as paredes aqui, porque o que eu estou fazendo? Estou trabalhando com uma planta completa aqui, com uma planta pequena. Eu projetei ela inteira aqui para mim, então fica mais fácil de eu saber, né? Então, sala e cozinha, né? Claro. Quarto 1, quarto 2 e banheiro. Mas o que eu quero mostrar para vocês em faixas seria isso aqui, ó. Se eu aplico uma textura aqui, vou pegar uma qualquer aqui, ele vai me aplicar em toda a parede, né? Tá errado? Não, não está errado isso aqui. É até bacana vocês aprenderem sempre a construir todas as paredes, tá? Com as colunas, todas elas num bloquinho só. Bloco eu digo que seria isso aqui, ó. Isso aqui é um bloco, ó. Se eu ocultar, vai ser um bloco só esse quarto. Se eu ocultar esse aqui, vai ser um bloco só esse quarto. Se eu ocultar a sala e cozinha, vai ser um bloco só. E por que que eu às vezes me apego em falar para vocês em usar esse tipo de construção? Por quê? Porque é mais fácil da gente estar se organizando futuramente, então com acabamentos, com texturas, com modelagem em si, então facilita muito. Até no caso desse, se eu for construir toda a planta e não for usar esses ambientes, fica mais fácil. Se eu quiser, eu posso deletar isso aqui, então deixando meu arquivo mais leve, né? E usando só a parede que eu vou usar. E vice-versa, né? Se eu for usar lá, posso deletar essas aqui e deixar ela então, mais leve o arquivo. Então, sempre é bom você estar atento a esse tipo de construção. Mas o que eu quero pontuar com vocês seriam duas observações, tá? Uma, vamos dizer que eu queira criar um limitador aqui, ó. Porque eu tenho a abertura da porta, certo? E eu tenho, então, preciso ou quero saber esse limitador. Vamos dizer que lá na hora da conferência eu tirei essa medida aqui e eu quero criar um limitador aqui. Então, qualquer coisa que eu for criar nessa parede, eu tenho o limite da porta. Então, nós vamos clicar com o direito em cima da parede que a gente quer trabalhar. E aqui nós temos editar faixa. No editar faixas, nós vamos ter duas observações. Ó. Uma, eu consigo trabalhar ela na horizontal e lá em cima, na barrinha, eu tenho ela na vertical. Então, aqui na vertical, eu consigo trabalhar ela na vertical. E eu vou botar aqui, então, vou dar um clique só no princípio e depois vou lá em setinhas. Em setinhas, eu clico em cima de novo da minha linha e ele vai me dar as dimensões que eu tenho aqui, ó. Não vou dizer que aquela porta ali abre 90 centímetros, tá? E me sobra realmente 1,85 m. E clico em OK. E aqui está, então, minha limitação seria isso aqui. Poderia dar até menos aqui, né? Minha porta nem é tão grande assim, 80. Mas vamos dizer que eu tenho uma limitação aqui para eu não realmente não avançar e não ficar muito em cima dessa circulação. Então, esse aqui seria a minha circulação que eu trabalharia. Perfeito? Nessa parte, ok? Agora tu vai me perguntar, tá, Kleber, mas daí? Vou já usar outro exemplo aqui, ó. Eu vou clicar com o direito de novo, então nessa parede aqui. Vou clicar em faixas. E agora sim a gente vai trabalhar com ela na horizontal. E eu vou criar o nosso rodapé, famoso rodapé. Vou clicar aqui em qualquer posição. Vou lá na minha setinha. Eu sempre gosto de fazer isso, clicar em qualquer posição e ir lá na minha setinha. Por quê? Porque quando eu clico aqui, eu tenho a precisão de medidas, ó. Ele me aparece aqui com as medidas. Eu consigo trabalhar, então, conforme eu quero. Vou botar um rodapé de 100. 10 centímetros é meu rodapé aqui, ó. E clico em OK. Duas questões agora dessa parte do rodapé aqui, ó. Como eu tenho um bloco só, lembra que eu falei do bloco só? Olha só o que acontece. Em todas as partes desse bloco, ele me aplica. E só nesse bloco aqui, ó. Se eu for nessas paredes aqui que eu tenho a parte aqui separados, ele não aplica nada, então ele não interfere nos outros ambientes. E aqui nós vamos ter outra questão também. Se eu usar essas linhas e não colorir elas, ou vamos dizer assim, não vou pintar em nada, vou manter essa linha aqui, manter aqui. O que vai acontecer na hora de uma renderização? Na hora da renderização não vai aparecer nada, porque ela vai seguir só como uma linha guia. Então essa que é a função, ou é uma das segundas funções, né?
Uma, para você criar, sim, uma área. E segundo, para você criar a área de limitação. Então, criei ali a área de limitação, fiz o projeto, ok, tirei render. Ela não vai influenciar em nada na minha renderização. Mas, se eu sim aplicar alguma textura, né? Eu vou aplicar só no rodapé, ó, aqui. Eu vou mandar em todo o perfil horizontal. Pode ver que o desenho já dele já está uma sugestão em fazer em todas as paredes. Eu vou clicar aqui e ele vai aplicar para mim em todas, ó. Então, todas as minhas paredes agora sim estão com essa função aplicada. Agora sim, se eu for tirar um render dessa parede aqui, eu vou ter então essa observação mapeada ali. Então, agora sim, ela vai me representar que está aqui presente no meu ambiente, tá? E mesma coisa, essa linha horizontal, vertical que eu fiz aqui, por mais que ela transpasse aqui a vertical, né, a horizontal que eu fiz aqui do rodapé, essa vertical transpassa a minha horizontal, ela não vai aparecer para mim esse recorte, porque essa aqui está sendo só como guia. Agora, essa sim vai aparecer como uma peça, como se fosse uma peça, né, um bloco, né, vamos dizer assim, o rodapé. Então é interessante vocês estarem conhecendo essa ferramenta, que é o editor de faixas, que eu consigo, então, estar trabalhando várias opções aqui. Então, ou crio ela para fazer uma limitação, ou crio ela para fazer um rodapé. Posso estar criando aqui também, ó, fazer um guiazinho lá em cima. Vamos dizer que eu tenho uma sanca, né, ou alguma coisa, alguma observação. Posso mandar fazer, aplicar também. Clico em OK, ó, ele vai aplicar em tudo para mim. E no mesmo esquema. Ou eu crio isso aqui para criar então, a minha limitação, ou eu aplico uma cor e depois eu deixo ela como referência em si, usando ela como é para ser, beleza? Hoje eu queria só pontuar esse detalhe aqui de ferramenta de faixa. Esse editor de faixa aqui é muito bacana e eu uso direto isso aqui, tá? Principalmente eu, como faço conferências, eu também trabalho ele para limitar as minhas paredes. Então, vamos dizer que eu tenha alguma coisa ali, como eu fiz lá da porta, né? Posso estar criando aqui, limitando a minha abertura de geladeira, vamos dizer assim, né? Vou fazer a cozinha aqui, então eu não posso passar daqui porque tem um quadro de luz, eu tenho alguma observação que eu tenho aqui. Então eu crio esses guias para eu estar, então, mapeando o meu projeto e não ter perigo de errar também. Então, para ver que é uma função ou uma ferramenta que a gente pode usar em vários setores, beleza? Hoje eu só queria pontuar esse detalhezinho aqui, fico por aqui, mas acredito que toda sexta-feira você vai querer ver novidades aqui no canal. E eu estarei aqui. Então, não esquece, se inscreva no canal, curta, compartilhe para estar mais gente sabendo sobre os nossos cursos aqui, nossas aulas, né? Eu vou ficar bem grato também, beleza? Fico por aqui, fui!